Olá, turma! Hoje nós vamos estudar sobre os polígonos convexos, aula de geometria, professor William Menezes. Soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um polígono convexo. Observe na primeira figura que nós temos o seguinte. Você já estudou as relações. Triângulo, 3 lados, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. E na segunda figura, nós temos um polígono. É um quadrilátero, 4 lados. A soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. E observe que nós temos uma linha tracejada que indica que nós temos dois triângulos. Dois triângulos de 180 graus igual a 360 graus. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Agora observe nesse quadrinho do explorar e descobrir. Vamos relembrar traçando as diagonais de um polígono a partir de um vértice dele. Em uma folha de papel sulfite, ou pode ser até no seu caderno, você pode desenhar um pentágono convexo qualquer. Escolha um dos vértices e dele trace todas as diagonais a partir desse vértice. Depois responda as perguntas. Aí agora observe o meu pentágono. A partir do vértice E, eu tracei duas diagonais, uma de E até C e uma de E até B. Então a primeira pergunta, letra A. Quantos lados tem um pentágono? 5 lados. Letra B. Quantos triângulos foi possível obter na decomposição do pentágono desenhado? 3 triângulos, ok? Um triângulo EAB, um triângulo EBC e um triângulo EDC. Letra C. Indique usando a multiplicação a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de cada pentágono convexo. Então observe que nós temos 3 triângulos vezes 180 graus é igual a 540 graus. Logo, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a você multiplicar os 3 triângulos de 180 graus. É igual a 540 graus. Agora observe o quadrinho. Nós temos o quadrinho dos polígonos convexos. Aí temos um polígono. Número de lados, 3. Número de triângulos que esse polígono pode decompor a partir do seu vértice, 1. Então a soma dos ângulos internos, 1 vezes 180, é igual a 180 graus. Nós estamos falando do triângulo, né? Ele tem 3 lados, um triângulo, soma dos ângulos internos, 180 graus. Agora na segunda nós temos 4 lados, aí nós temos um quadrilátero, né? 2 triângulos, 2 vezes 180, 360 graus. No terceiro, nós temos 5 lados, que é o pentágono, 3 triângulos, 3 vezes 180 graus, 540 graus. No sexto, nós temos um hexágono, 4 triângulos, 4 vezes 180 graus, igual a 720 graus. Agora, na última linha, nós temos N lados, N menos 2, porque nós sabemos que quando nós calcularmos N menos 2 vezes 180, vamos achar o número de graus deste polígono. Mais à frente iremos explicar essa continha. A fórmula N menos 2 vezes 180, nós vamos descobrir a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Observe o pentágono. O pentágono ABCDE, ele tem 5 lados e o N é o número de lados desse polígono. Logo, N menos 2 vezes 180 é igual à soma dos ângulos internos. Eu substituo o N pelo 5, que é o número de lados, menos 2 vezes 180, eu vou ter 5 menos 2 é igual a 3 vezes 180, que é igual a 540 graus. Então eu sei que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus. Mas por que eu tenho que subtrair pelo 2? Observe que do vértice E sai uma diagonal até C e uma diagonal até B, mas eu não consigo traçar uma diagonal até D e formar um triângulo e nem traçar uma diagonal até A e formar um triângulo, apenas do E até o B e do E até o C. Então observe que, por eu não conseguir formar esses dois triângulos, eu tenho que substituir N, número de lado, menos 2, que seria menos 2 triângulos em cada polígono regular.
Vamos observar no quadrilátero. Ele tem 4 lados, menos 2, que são estes dois triângulos dos vértices consecutivos a ele, vezes 180. Logo, eu tenho 2 vezes 180, 360 graus. Então, em todo polígono regular, para eu encontrar a soma dos ângulos internos, eu tenho que utilizar a fórmula n menos 2 vezes 180 graus. Vamos agora pegar um polígono regular de 15 lados. Então, eu vou utilizar a fórmula n menos 2 vezes 180 para descobrir a soma dos ângulos internos. Como ele tem 15 lados, é 15 menos 2 vezes 180 graus. 15 menos 2, 13. 13 vezes 180, 2.340 graus. Observe na figura que, se você contar, nós temos 13 triângulos formados a partir desse vértice. Soma das medidas de abertura dos ângulos externos de um polígono convexo. Vejamos agora qual é a soma das medidas de abertura dos ângulos externos de um polígono convexo, considerando esse triângulo ABC. Sabemos que o ângulo interno A mais o ângulo externo A é igual a 180 graus, a soma deles dois. Como a soma do ângulo interno B mais a soma do ângulo externo B é igual a 180 graus. Assim como a soma do ângulo interno C mais a soma do ângulo externo C é igual a 180 graus. Observe que no triângulo está representado os ângulos internos por letra maiúscula e os ângulos externos por letra minúscula. Sabendo as desigualdades, obtemos o ângulo interno A mais o ângulo externo A, mais o ângulo interno B, mais o ângulo externo B, mais o ângulo interno C e o ângulo externo C. Nós temos 3 vezes 180 é igual a 540 graus. Mas sabendo que a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, temos que a soma das medidas de abertura dos ângulos externos é... Aí observe agora essa fórmula. SE é para a soma de ângulos externos, é igual a 540 graus menos 180 graus, é igual a 360 graus. Ou seja, o SE, que é a soma dos ângulos externos, é igual a medida do ângulo externo A mais a medida do ângulo externo B mais a medida do ângulo externo C, que é igual a 360 graus para qualquer triângulo. Agora, no explorar e descobrir, observe o quadrinho abaixo. Nós temos N para o número de lados do polígono convexo, temos SI, soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um polígono convexo, e temos o SE, soma das medidas de abertura de um ângulo dos polígonos convexos externos, dos ângulos externos. Aí observe o quadrinho. Nós temos o número de lados 3, 1 vezes 180. Então, nós estamos falando do triângulo, que ele tem 3 lados, 180 graus. 3 vezes 180 menos 180 igual a 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um triângulo é igual a 360 graus. Agora, o quadrilátero. 4 lados, 2 vezes 180 é igual a 360. 4 vezes 180 menos 360 é igual a 360 graus. O pentágono. 2 vezes 180 é igual a 360. 5 vezes 180 menos 540 igual a 360 graus. E o hexágono, 4 vezes 180 menos 720 graus é igual a 6 vezes 180 menos 720 graus igual a 360 graus. Agora, olha a curiosidade. Será que isso ocorre para todo o polígono convexo? Sim. Observe que todos eles está a soma dos ângulos externos igual a 360 graus. Podemos provar que esse padrão visto em polígonos na tabela é válido para qualquer polígono convexo de N lados. Já estudamos que a soma da medida de abertura de um ângulo interno e a medida de abertura de um ângulo externo adjacente a ele é igual a 180 graus. Como temos N vértices, podemos dizer que SI, soma dos ângulos internos, mais SE, soma dos ângulos externos, é igual a N vezes 180 graus. Como SI
é igual a n menos 2 vezes 180 graus, podemos escrever n menos 2 vezes 180 graus mais SE é igual a n vezes 180 graus. Logo, n vezes 180 graus menos 360 graus mais SE é igual a n vezes 180 graus. SE é igual a n vezes 180 menos n vezes 180. Logo corta, então SE, que é a soma dos ângulos externos, é igual a 360 graus. Assim nós provamos que, em qualquer polígono convexo, a soma de medidas de abertura dos ângulos externos é igual a 360 graus. Agora observe o quadrinho dos polígonos regulares. Nós temos o primeiro polígono regular, que é o triângulo, e a soma das medidas internas de um triângulo é 180 graus, a medida de abertura de cada ângulo 60 graus e a medida de abertura de cada ângulo externo 120 graus, pois ele é suplementar com o ângulo interno, então 120 mais 60 dá 180 graus. Agora o quadrado, ele tem 360 graus, a soma dos ângulos internos, cada ângulo 90 graus e cada ângulo externo também tem 90 graus. O pentágono regular, ele tem 540 graus, a medida dos ângulos internos, cada ângulo interno 108 graus, logo cada ângulo externo 72 graus. O hexágono regular, 720 graus o total dos ângulos internos, 120 graus cada ângulo interno e 60 graus cada ângulo externo. O decágono regular, 1440 graus, 144 graus cada ângulo interno, 36 graus cada ângulo externo. E o polígono regular de n lados, aí nós utilizamos a fórmula n menos 2 vezes 180 graus, para descobrir a soma dos ângulos internos, o total da soma dos ângulos internos. E para descobrir a medida de abertura de cada ângulo interno, nós fazemos n menos 2 vezes 180 dividido para n. E para achar o ângulo externo, nós pegamos 360 graus, que é o total do ângulo externo, e dividimos por n, que é o número de lados. Observe os polígonos regulares abaixo. Nós temos o triângulo, 3 lados, o quadrilátero de 4 lados, pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, decágono, 10 lados e dodecágono, 12 lados. Vamos pegar o decágono de 10 lados para poder substituir em nossa fórmula. Para nós acharmos a soma dos ângulos internos, nós vamos utilizar a fórmula n menos 2 vezes 180, que é igual a SI, que significa soma dos ângulos internos. Aí vamos substituir. No lugar de n, que é o número de lados, vamos colocar o 10, que é o do decágono, 10 lados. Então fica 10 menos 2 vezes 180 graus é igual a SI, que é a soma dos ângulos internos. 10 menos 2 dá 8. 8 vezes 180 é igual a 1.440 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um decágono é igual a 1.440 graus. Agora, vamos pegar as mesmas informações para poder fazer a medida de abertura de cada ângulo interno de um decágono. Aí nós vamos utilizar a fórmula n, que é o número de lados, menos 2 vezes 180, dividido pelo próprio n. Aí nós encontraremos a medida de abertura de cada ângulo. Aí observem, do decágono, 10 menos 2 vezes 180, dividido para 10. 10 menos 2 dá 8. 8 vezes 180, dividido para 10. 8 vezes 180, 1440, dividido para 10, 144 graus. Então, cada ângulo interno de um decágono tem 144 graus. Agora, vamos utilizar a informação para descobrir os ângulos externos de um decágono regular. A medida de abertura de um decágono, nós fazemos o seguinte, o SE dividido por N. O SE significa soma dos ângulos externos.
Sendo que nós vimos no slide anterior que a soma dos ângulos externos de um polígono regular é igual a 360 graus. Então, sabemos que se pegarmos essa soma dos ângulos internos, que é 360 graus, e dividirmos pelo n, que é o número de lados, nós vamos encontrar o valor. Então, fazemos 360 graus dividido para 10, porque o decágono tem 10 lados. Então, cada ângulo externo de um decágono tem 336 graus. Agora vocês vão receber uma lista de exercício e na página 188 vão fazer o exercício 86, determine a soma das medidas de abertura dos ângulos internos dos seguintes polígonos. O exercício 87, calcule o número de lados de um polígono convexo no qual, aí letra A soma das medidas de abertura dos ângulos internos é igual a 1440 graus e B, a soma das medidas de abertura dos ângulos internos é igual a 1800 graus. 88. Calcule a soma das medidas de abertura dos ângulos internos de um heptágono convexo. B. O número de lados de um polígono convexo no qual SI é igual a 1440. 89. Qual é o valor de x em graus nesta figura? E 90. Calcule a soma das medidas de abertura dos ângulos internos nos seguintes polígonos convexos. Questão 95. Um polígono regular de 20 lados, icosságono regular, qual é a medida de abertura de cada ângulo interno e cada ângulo externo? Questão 96. Determine a medida de abertura. Ok, turma. Até a próxima aula.